Pois é. O próximo painel é Construindo Redes, a escola, a educação e a inclusão social. E esse painel vai ser coordenado pela professora Antônia Alves de Souza Araújo, dirigente municipal de educação de Coivaras e secretária de Finanças da Undime. Enquanto a professora Antônia prepara lá com o MVBio a mesa, eu vou dando outros recados aqui. Assim, da Olimpíada de Língua Portuguesa, vieram me falar de novo dela. A Olimpíada de Língua Portuguesa é para todo o Brasil, todo mundo já conhece, e quem quiser tirar dúvida, aqui no estande da SEB, da SECADI, INEP, CAPES, tem o pessoal lá da Olimpíada, para tirar dúvidas é só ir lá, ok? Tem o videozinho da Olimpíada aí? Cadê aquele videozinho da Olimpíada? Deixa preparado para a gente rodar, mas antes eu tenho esse recado aqui que eu já falei uma vez, mas o pessoal estava saindo e vou dar o recado de novo. A Maria Elza da Silva, lá do município de Bonito. Girlene Francisco e Maria Elza Teles, lá de Atalaia. Gilda Cortês, de Guaratinguetá. Maria Inês Firmino de Beus, de São José do Rio Preto. Maurício Aureliano José Ivanildo, de Capela. Maria Genúzia Ferreira, do município de Olhos d'Água. Todas essas pessoas devem procurar lá no Centro de Capacitação, a LTN, na sala 24, no segundo andar, lá pertinho de onde foi feito o credenciamento. Vamos lá então, vamos para a próxima mesa. Convidamos a professora Antônia Alves de Souza Araújo, DME de Coivaras e secretária de Finanças da Undime. E como palestrante, convidamos o músico MVBio. Como eu faço com todos os nossos palestrantes, eu vou ler aqui o currículo, e pelo currículo do MVBio vocês vão perceber que ele é diferente do que a Undime está acostumado a receber aqui nos nossos fóruns, e justamente por ser diferente, é que devemos prestar atenção no que ele vai dizer, que ele tem muito a nos ensinar também. O MVBio é filho do bombeiro hidráulico Mano Juca e da dona de casa Cristina. Nasceu no Rio de Janeiro, na comunidade da Cidade de Deus, e mora lá até hoje. A relação do MVBio com o movimento hip hop começou em 1988, o ano da Constituição, ao assistir ao filme Colors, As Cores da Violência. A partir daí, passou a ter o rap como fonte de sobrevivência. Hoje, ele é convidado a fazer palestras, shows e eventos em vários lugares, inclusive fora do Brasil. Já escreveu 3 livros, gravou um DVD, Despacho Urbano, de 2009, e 4 CDs. Com o amigo e produtor musical Celso Ataíde, lançou em 2006 o livro e documentário Falcão, Meninos do Tráfico, que relata a realidade do tráfico de drogas no Brasil. Ele vai fazer a palestra e, claro, nós vamos abrir também para debate, o que é muito importante para o nosso fórum. Bom trabalho, MVBio. Bom trabalho, professora Antônia. Boa tarde. MVBio, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, nesse fim de tarde, com o nosso tema, Construindo Redes, a Escola, a Educação e a Inclusão Social. Pelo seu perfil de currículo, sinta-se à vontade, discorra sobre esse tripé, dessa construção dessa grande rede, trazendo mais essa grande contribuição diante de todo o seu currículo que acabamos de assistir. Então, bom trabalho, a palavra é sua. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos.
Obrigado, dizer que é um grande prazer estar por aqui. Na verdade, primeiro eu começar dizendo que eu não sou palestrante, né? Não sou profissional na palestra, também não sou um cara que pode estar propício vir como um lugar como esse, ter pessoas como vocês e ensinar alguma coisa. Vocês têm muita experiência de vida, têm muito mais a me ensinar do que eu para vocês. Mas agora, dentro da minha história de vida, dentro da minha carreira, eu tive algumas passagens relacionadas à educação, à inclusão social, à escola, que são coisas que estão dentro do tema, que eu acho que pode ajudar, contribuir para essa discussão que é tão importante, que é educação. E aí eu trouxe algumas coisas relacionadas à minha vida, à minha história. Eu vou tentar discorrer num tempo bem menor do que o que me deram, porque eu gostaria de passar para um segundo momento, que é o momento que a gente tem de debate, de trocas de ideia, que a gente transforma isso aqui de fato numa via de mão dupla, né? Onde a gente confronta um pouquinho desse meu conhecimento com as ponderações, concordâncias e discordâncias que possam vir a surgir nessa tarde. Então eu gostaria de agradecer ao Jimmy mais uma vez, que surgiu em 86, 2 anos antes de eu conhecer a cultura hip hop, né? Um ano importante, ano de constituinte no Brasil, e me sinto muito honrado de poder estar trazendo um pouco de uma pequenina contribuição para esse debate importante. Eu gostaria, sim, de falar um pouco do início da minha vida, do início da minha história. Eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, uma favela que ficou mundialmente conhecida, primeiramente por conta da violência. Tive uma infância nesse lugar que eu costumo classificar como infância padrão, infância padronizada para quem nasce preto, nasce pobre, nasce morador de uma favela. E aí eu tive que estudar até somente a 5ª série, apesar de ser conhecido dentro do hip hop como um dos caras que mais tem sabedoria, mais conhecimento, mas dentro da escola formal eu me tornei um péssimo exemplo em escolaridade, porque eu estudei somente até a 5ª série. Tive que entrar naquela bifurcação que muitos jovens como eu acabam caindo, né? Que é de fazer a escolha pelo trabalho ou pela escola, que acaba sendo uma bifurcação, infelizmente, normal na vida de muitos jovens. Tentei conciliar as duas coisas ao mesmo tempo durante um tempo, mas a necessidade pelo imediatismo é sempre maior. A gente não tem propagandas, naquela época e nem hoje a gente tem propagandas que digam assim, vá estudar, vá fazer o vestibular, depois entre na faculdade, vá se formar e tenha um ótimo emprego para você ter boas coisas. Não existe nenhuma propaganda dessa maneira, não existia nem existe. Mas as propagandas sempre eram assim, se você não tem esse tênis da marca tal, você é um imbecil. Se você não tem a camisa tinha uma marca chamada Almino, que essa eu não esqueço, essa eu posso citar um nome que eu não esqueço e acho que já deve ter falido. A Almino, ela tinha uma propaganda que era bem assim, o cara entrava na televisão e dizia assim, Almino, se você não tem, você está por fora. E todo jovem como eu queria estar por dentro do negócio. E aí estar por dentro era o quê? Para quem nasceu com pais pobres, sair da escola, abandonar aquilo que poderia trazer um futuro promissor para você e entrar no imediatismo, que foi onde eu caí. O imediatismo me levou a ser guardador de carro, né? Que hoje é conhecido como flanelinha. O imediatismo me levou a ser marrequinho, que no Rio de Janeiro é conhecido como entregador de compras de madames na Zona Sul. O imediatismo me levou às drogas, me levou à rua, me levou próximo do tráfico de drogas, me levou próximo da violência, até que eu conheci o hip hop. Hip hop, naquela época, era conhecido como a música da informação, a música do conhecimento, a música da mudança. Eu digo naquela época, porque hoje o hip hop cresceu muito também se transformou em sinônimo de ganhar dinheiro, de botar roupas legais, mas naquela época, como não tinha a visibilidade de hoje, era muito mais pela emoção, pela questão de passar alguma consciência. E quando eu caí dentro do hip hop, eu primeiramente me peguei pensando, como passar consciência e informação se eu não tenho nenhuma, se eu parei de estudar na 5ª série. E aí eu me deparei com um ritmo musical que é muito visto como uma música pobre, por conta de poucos instrumentos, mas que é uma música que requer um conhecimento de português, no mínimo, ou que se tenha um vocabulário extenso, já que as músicas de rap precisam de muitas palavras por minuto. Como, por exemplo, uma composição
Não é composta pelo Caetano Veloso, mas ficou muito famosa na voz dele, sozinho. Quando é o Caetano Veloso cantando, devagar. Às vezes no silêncio da noite. Quando você leva isso para o rap, isso vira 2 segundos. Às vezes no silêncio da noite, pensando em como já passou, é muito rápido. Então, para você fazer uma música de 2, 3, 4, 5 minutos, você tem que ser um conhecedor de palavras. Só é conhecedor de palavras quem tem uma boa educação, quem tem acesso a aulas de português. Mesmo fora da escola e já fascinado pelo hip hop, eu fui buscar a leitura. Na leitura eu me deparei com 3 livros que foram muito importantes para mim, tanto na minha formação musical, pessoal, como homem, e também me ajudou a ser uma exceção dentro de uma regra que não me favorecia. São 3 livros que falam de 3 personalidades, de 3 pessoas mortas já, mas que foram livros importantes. O primeiro deles foi do Abdias do Nascimento, grande liderança negra nacional falecida no ano retrasado. O nome do livro era O Negro Revoltado. O segundo livro que li foi de um negro norte-americano, uma liderança chamada Malcolm X, também falecida. E o terceiro livro foi o mais importante de todos, porém foi o mais fino. Foi escrito por um político chamado Darcy Ribeiro, também falecido, que era um livro que falava de Zumbi dos Palmares, grande liderança nacional não reconhecida. Esses livros foram importantes para mim, porque além de me dar uma nova posição dentro da sociedade, foram livros também que me ensinaram a conhecer novas palavras, já que ao lado de cada livro eu tinha que estar perto do dicionário, como eu estava fora da escola, não tinha uma pessoa adulta, mais culta do que eu dentro da minha casa, para quem eu pudesse consultar sobre palavras que eu não conhecia. Então aprendi a ler livros com o dicionário ao meu lado. Então eu comecei a compor músicas que falavam da minha realidade, falando do meu dia a dia, da minha vida, até que compus uma música chamada Soldado do Morro, que é a narrativa de um jovem no tráfico de drogas, falando das mazelas do dia a dia, do seu desejo de viver de uma forma diferente. Com essa música que a gente fez um videoclipe, que me rendeu uma acusação de apologia ao tráfico de drogas, a gente percebeu que o discurso ele era importante, a música ela poderia ter um longo alcance, mas tudo isso que eu estava fazendo era muito pequeno diante da problemática que se apresentava na minha frente naquela música. Então pegamos o dinheiro que essa composição rendeu inicialmente, compramos câmeras de vídeos, computadores que serviam como ilha de edição e fomos para as ruas, aproveitando os shows que a gente fazia nas capitais para conhecer comunidades pobres, e a gente acabava filmando jovens que estavam ali envolvidos com o tráfico de drogas. Conversamos com cerca de 100 jovens em favelas diferentes do Brasil, que eu sei que aqui tem pessoas de várias partes do país, a gente rodou o Brasil quase todo. Encontramos o mesmo problema que a gente via no Rio de Janeiro com o tráfico de drogas em vários lugares do Brasil. E aí separamos 17 jovens para servir de fio condutor desse documentário. De um tempo de 2 anos, 16 desses 17 faleceram, seja em confronto com a polícia, em confronto com quadrilhas rivais, alguns desapareceram, e aí sobrou apenas um desses jovens, desses 17. E esse jovem que sobrou, ele só sobreviveu, ironicamente, porque ele foi preso. Ou seja, o cárcere poupou a vida desse jovem. Para mim, todos já estavam mortos. E aí, quando eu descobri que esse jovem ainda estava vivo, a gente foi buscá-lo na cadeia. Ele era do Rio de Janeiro, a gente foi até o presídio para saber como é que ele estava, se tinha como ajudá-lo. De forma irônica, o único sobrevivente era o que tinha o sonho mais diferente. Porque todos eles, apesar da adversidade, apesar da vivência dentro da violência, não perdiam a sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de sonho. Só que esse sobrevivente, ele tinha um sonho que era muito inusitado. Ele tinha o sonho de ser palhaço. E muitos de vocês aqui dão aulas ou trabalham em escolas que ficam em regiões pobres das cidades de onde vocês vêm. E vocês sabem que nesses lugares, e em outros também, a palavra palhaço é mais que uma profissão, é um xingamento, é uma palavra pejorativa. E aí quando eu vi um jovem do tráfico de drogas dizendo que queria ser palhaço, já me chamou a atenção de cara. A segunda coisa que me chamou a atenção é o fato dele estar portando um fuzil 762, que é um fuzil mais ou menos dessa altura, que colocado de pé fica maior do que a altura dele, maior do que a altura de uma criança da idade dele. E ele disse que era muito revoltado com a mãe dele, que já era falecida, porque ela prometeu levá-lo no circo do Beto Carreiro,
e morreu sem cumprir o prometido. Eu perguntei para ele, na curiosidade, por que ele tinha o sonho de ir no circo do Beto Carreiro, já que ele estava no tráfico de drogas. Ele disse que o grande sonho da vida dele era ser palhaço, que ele tinha um sonho de entrar numa escola de circo. Eu fiquei pensando comigo, um jovem com um fuzil na mão, que faz muitas pessoas chorarem, poderia estar fazendo pessoas sorrirem se tivesse tido uma oportunidade lá atrás de seguir um caminho um pouco diferente. E aí esse jovem ele virou a nossa bandeira, né, de que era possível a gente transformar aquela realidade de alguma maneira, mas nunca abandonando a educação. A gente sempre acreditou que a nossa área, né, a área social, a área que a gente acredita, a gente sempre acreditou que a área social é tão importante que ela pode ajudar a fazer com que muitos jovens enxerguem a educação como o único caminho de ascensão social de forma honesta dentro do país. E aí a gente começou a apostar nossas fichas na sobrevivência desse garoto. Como ele já era envolvido com as drogas, muitas drogas pesadas derivadas da cocaína, ele teve uma recaída. Todos os benefícios que ele tinha em mãos, todas as ajudas que chegaram para ele, infelizmente ele não soube aproveitar. Hoje ele está fazendo um tratamento para tentar se livrar de vez das drogas, está sendo assistido pela nossa instituição e também pelo circo do Beto Carreiro, que foi quem se sensibilizou com a história dele e tentou ajudá-lo. Mas a gente percebeu nessa história aí que é importante a gente estender a mão para quem já está no problema, mas mais importante ainda, o trabalho preventivo, para quem ainda nem se envolveu, nem pensou ainda no tráfico de drogas, que normalmente são as crianças que estão dentro da escola. E aí, nesse momento de Falcão, que era o nome do nosso documentário, que foi exibido na Rede Globo de televisão, gerou grande discussão, a gente foi até batalhões de policiais militares, a gente foi em escolas de policiais civis, fomos no presidente Lula, fomos em ministérios, fomos na Câmara dos Deputados, fomos no Senado apresentar o filme e trazer a discussão, mas infelizmente a gente não recebeu uma resposta, um retorno que fosse satisfatório. Por conta disso a gente continuou militando e acreditando que a nossa luta social poderia contribuir de alguma forma. Nesse momento surge a CUFA, a Central Única das Favelas, que é uma organização que eu ajudei a fundar e faço parte. O nosso primeiro choque com a realidade foi a nossa primeira criação. A gente criou essa instituição para trazer projetos sociais, oficinas, cursos, entretenimento para dentro das favelas. E aí a nossa primeira ação, a gente deparou com a nossa primeira realidade. Foi o primeiro choque de realidade. Foi quando a gente montou uma biblioteca comunitária. Eu era um entusiasta dessa ideia porque os livros me trouxeram um outro tipo de conhecimento. Falei, vamos investir no livro. Que o livro a gente não precisa fazer parceria com ninguém, basta a gente pegar a quantidade de livros que a gente tem, a gente monta uma biblioteca e vamos dividir o nosso conhecimento. Ainda não tinha internet, né, como a gente tem hoje. E a gente montou a biblioteca e só ficava eu e os meus 2 parceiros todo dia na biblioteca. A gente ficava implorando para as pessoas entrarem, ninguém entrava. A gente deparou com a falta do hábito da leitura. Não bastava ter a biblioteca, as pessoas não tinham vontade de entrar dentro da nossa biblioteca. Depois da gente ler e reler todos os nossos livros várias vezes, a gente percebeu que a gente tinha que dar um passo adiante. E aí foi onde a gente fez uma coisa muito parecida com o que a Undime faz, que é tecer redes, que é criar redes, possibilitar acontecimentos. Tipo assim, a gente criou a CUFA, Central Única das Favelas. Eu sei que eu não entendo absolutamente nada de televisão, mas sei da importância das pessoas se veem, do autorretrato a partir do momento que as pessoas se veem na televisão e da possibilidade de contar sua própria história. Então, como a gente não entende nada de televisão, vamos chamar nossos parceiros que entendem. Então, a gente criou um curso de audiovisual, pegamos os nossos equipamentos que a gente utilizou para fazer o videoclipe e o documentário, doamos para esse curso. Aí fomos chamar Caetano Veloso para dar aula de trilha sonora, fomos chamar Cacá Diegues para dar aula de direção, Paula Lavigne veio para dar aula de captação de recurso. E depois dessas aulas, a gente formava alunos dentro da própria instituição, que depois passavam a dar aulas também dentro desses cursos. E aí, assim, a gente foi criando a nossa própria rede, criando os nossos próprios profissionais.
A CUFA começou no Rio de Janeiro, hoje a gente está espalhado nos 26 estados, inclusive na capital federal, e com representação local. Tipo assim, eu sou do Rio de Janeiro, mas a coordenação da CUFA, por exemplo, é do Preto Zezé, que é do Ceará, que é de Fortaleza. A vice-presidência, por exemplo, é de uma menina do Mato Grosso, para justamente sair desse eixo Rio-São Paulo e não parecer que somente desses lugares que podem nascer lideranças. E em cada local são as pessoas dos próprios lugares que são os gestores e são as frentes das suas equipes. A CUFA, dentro da Cidade de Deus, por exemplo, ela fica em frente a uma escola, o Colégio Alberto Rangel. E a gente percebia que o jovem que ia para a escola, na parte da tarde, era o mesmo jovem que vinha participar das nossas ações, ou em horários diferentes. Então a gente tem a convicção que nós não somos a substituição da escola. Isso a gente tem como convicção. A gente sabe que a escola é insubstituível. Porém, a gente acha que é possível complementar aquele tempo do jovem ocioso. Então a gente foi dentro dessa escola, fizemos uma parceria com a diretoria, a diretora com muito medo, né, de ser repreendida, até de ser penalizada, de sofrer algum tipo de represália por estar fazendo uma coisa quase que extracurricular, mas ela entendia que aquilo era uma medida importante, que ela sabia que se pela burocracia, se ela fosse levada do jeito que deveria ser, talvez demorasse muito e o projeto fosse emperrado. Então, por uma atitude própria, essa diretora concedeu que a gente fosse nas salas de aulas para poder falar dos nossos projetos. As nossas salas encheram. Ela disse que a convivência com os alunos ficou melhor, os alunos ficaram mais calmos também, os alunos passaram a comentar dentro de sala de aula aquilo que estavam aprendendo dentro dos nossos cursos. Então, isso a gente levou essa experiência para outros lugares que funcionou muito bem. Uma coisa que funcionou bem com uma gestão no município do Rio de Janeiro e falhou logo na primeira chance que teve de mudança de governo, que acredito que vocês devam sofrer também, que a mudança de governo às vezes não dá continuidade no projeto que estava acontecendo, porque o projeto era de outro prefeito, de outro vereador, como se as crianças ou as famílias beneficiadas tivessem alguma coisa a ver com campanha política. Mas a gente também sofreu com isso. A gente tinha um projeto... Obrigado. A gente tinha um projeto chamado Hip Hop Comunitário, que era junto com o município do Rio de Janeiro, que era junto com a Guarda Municipal Carioca, porque a Guarda Municipal do Rio de Janeiro tinha um entendimento errado do hip hop. Porque o hip hop tem 4 elementos, né? Tem o rap, que é o que eu faço, tem o grafite, que é aqueles desenhos bonitos que se faz na parede, não as pichações, tem o DJ, que é como se fosse a orquestra do movimento, e tem o dançarino, que é o b-boy. E esse dançarino, quando ia para o centro da cidade, no Rio de Janeiro, os guardas municipais chegavam baixando a porrada em todo mundo, porque eles achavam que aquela dança era uma forma de chamar a atenção do transeunte para vir outra pessoa por trás e bater na carteira. Você vê o nível de desinformação e a quantidade de desconfiança que tem com esse movimento, com as pessoas que vêm desses lugares. Desconfie, mas desconfie com moderação. E aí a gente fez o hip hop comunitário, que era justamente invadir as escolas nos finais de semana, mas invadir de uma forma positiva, chamando a Guarda Municipal para fazer a segurança. A gente levava as oficinas que tem dentro da CUFA durante a semana também para a escola no final de semana e obrigava aos guardas municipais a participar também das oficinas. Alguns tiveram um pouco de resistência no início, mas no final do curso, alguns guardas já estavam dançando break, alguns guardas já estavam fazendo grafite, alguns já estavam dando uma rimada, alguns estavam combinando de se encontrar. Bom, pelo menos eles não vão bater mais nos jovens quando eles verem esses jovens dançando no meio da rua. Infelizmente, mudou a gestão, mudou a prefeitura, e a primeira coisa que fizeram foi acabar com um projeto que estava dando certo, independente do resultado, mas simplesmente por ser de uma gestão anterior. Então, acho que mais para frente a gente pode falar disso também. Eu falei aqui do início da minha carreira, falei da Cidade de Deus, que é de onde venho, falei do Falcão, que é o documentário que a gente fez, falei das ações da CUFA, mas acho que aqui, dentro dessa primeira fase da minha fala, acho que eu vou falar da parte mais importante hoje aqui, que é do meu tempo de escola. Eu comecei praticamente da parte final para voltar para o início de onde tudo começou. Assim, minha mãe, ela foi durante um tempo uma mãe que
prestava bastante atenção nas coisas que eu fazia na escola, mas depois de um tempo ela passou a ser um tipo de mãe muito comum em comunidades pobres, que eu sou de lá, eu sou preto, moro em favela e sei o que eu estou falando, então não é uma visão preconceituosa, uma visão de dentro, uma visão que minha mãe também exerceu, de ser uma mãe que acha que são os professores que vão me educar, e não ela. De achar que a escola que vai me dar a educação toda que eu necessitava, e que a escola não é somente um lugar de complemento da educação que começa em casa. Então, durante um tempo, a minha mãe, ela tomou bastante conta desse meu estudo, mas durante um outro período, ela passou a me largar na mão das professoras. Eu tive professoras que foram um pouco desdenhosas com a minha questão, mas eu tive professoras também que foram muito carinhosas também, com a falta de atenção que eu tinha em casa. Então, eu gostaria de destacar, assim, duas professoras, que era a Denise, e a professora que na época a gente chamava de tia, né, tia Marta, que foram duas professoras fundamentais para esse carinho, que não sentia que não era obrigação delas, mas eu sentia que elas faziam esse plus a mais para elas saberem da carência familiar que eu tinha naquele momento. E uma outra passagem minha dentro da escola foi quando eu conheci a professora Anaí, que já é falecida. Ela era professora de português e ela dava umas aulas de redação livre. Ela dava tema, algumas ela dava temas, outras ela deixava por conta da nossa imaginação. Eu sempre fui um moleque com a imaginação muito fértil, né? Muito, muito sonhadora. Então todas as minhas redações ela pegava lá na frente e lia para os alunos, ela questionava às vezes algumas coisas que eu escrevia. Como eu não prestava muito, tinha um déficit de atenção, assim, minha redação estava cheia de erro de português. Mas ela dava até uma amenizava, até passava um pano para mim por conta do conteúdo do que estava escrito ali. E aí uma vez ela chamou minha mãe na escola para falar que eu tinha um dom, né, da escrita, e minha mãe já achando que tinha que me levar no centro espírita para me benzer, achando que eu estava fazendo alguma bagunça. Ela falou, não, mas ele tem um dom, ele presta atenção, ele tem um dom de escrever. Não, eu falei para você prestar atenção na aula e tal. E então foram duas passagens assim que foram muito marcantes para mim, dentro da minha formação e dentro da parte querida de estar dentro da escola. Agora tinha um outro período também, quando eu entrei na quinta série, que aí acabou o negócio das tias, né, professorinha, então passou a ser uma coisa um pouco mais truculenta, um pouco mais fria, um pouco mais distante, que já era a fase do ginásio. Hoje eu não sei como é que chama, na época chamava de ginásio. E aí tinha uma matéria que eu tinha muita dificuldade em aprender, até hoje eu não conseguia entender, que era a raiz quadrada. E aí teve uma vez que eu respondi de forma feia, lógico, né? A professora, debati com a professora, porque era proibido. Hoje meus sobrinhos me contam como é que são as aulas dele. Eu falo, cara, as aulas de vocês são muito mais divertidas do que a minha, cara. Eles podem discutir, podem conversar com o professor. E na nossa a gente não podia. Tinha algumas professoras que ficavam com a régua na mão e tal. Nunca bateram, mas ficava ali perto da mão. E aí, raiz quadrada era muito difícil de aprender. E aí, uma vez eu questionei uma professora, perguntando para ela qual era a utilidade da raiz quadrada no nosso dia a dia. E se a gente poderia ter aula de coisas que a gente utiliza no dia a dia, como morador da Cidade de Deus. Ela perguntou, como o que, por exemplo? Eu falei, aula de como se comportar quando levar uma dura da polícia, professora. A gente nunca sabe o que fazer. Aí a minha mãe foi chamada no colégio, mais uma vez, fiquei de castigo. Mas foi um momento bem interessante. Já fora da escola, e totalmente fincado dentro do rap, e também trabalhando também para ajudar em casa, a gente passou a ensaiar dentro de um CIEP no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que é o CIEP, que é conhecido como Brizolão, né? Para nós lá no Rio de Janeiro era conhecido como a escola modelo. Eu tinha o sonho de estudar no Brizolão por conta de tudo que ele oferecia, né? Os tipos de aulas diferentes, tinha aula de música, alguns Brizolões tinham piscinas, o tempo integral de entrar 8 da manhã, só sair 5 da tarde, 3 refeições, para nós era importantíssimo. E aí eu não tive chance de estudar no Brizolão. Quando o da Cidade de Deus ficou pronto, eu já tinha passado para a quinta série, que foi onde eu parei, e não tinha como voltar para o Brizolão, que era só o primário, só até a quarta série.
Mas aí a gente ensaiava no Brizolão à noite. A gente invadia o colégio, porque ele fica dentro da Cidade de Deus, bem no seio da CDD, na parte muito escura. Então a gente invadia o colégio para ensaiar, ligava, fazia ligação clandestina e começamos a levar caneta pilô para o colégio e ficava marcando o colégio. Geração Futura, que era o nome do meu grupo, Geração Futura esteve aqui, Geração Futura, a revolução não será televisionada, Geração Futura, não sei o que, não sei o que lá. Aí teve um dia que a gente estava ensaiando, aí chegou lá o diretor do colégio, o seu Solon, que é grande amigo, hoje ele não está mais na direção do colégio, está com câncer, está muito doente, mas quem está lá é a tia Marta, que na época era assistente dele. O Solon chegou lá no nosso ensaio, no meio do ensaio, e perguntou para a gente o que a gente estava fazendo. Primeiro a gente saiu todo mundo voado, né, que a gente falava que era a revolução, mas quando chegou o diretor, todo mundo correu, ninguém ficou nada. E só que não tinha para onde a gente correr, porque era tudo trancado, então ele veio subir e falou, gente, eu não vou fazer nada com vocês não, sou eu, o Solon. E ele era bastante popular dentro da Cidade de Deus. Ele falou, eu só queria conhecer vocês, saber quem entra dentro do colégio, quem é que escreve essas coisas na parede, quem é que picha. Não é piche não, isso é grafite. Tudo bem, quem é que grafita a nossa parede, quem é que vem para cá? Não, por que você está procurando a gente? Porque tudo dentro da Cidade de Deus, qualquer coisa que você fizesse de errado, você ia para a mão do crime. E aí no tribunal do crime você poderia ser interpretado, julgado e condenado à sua própria maneira. Então a primeira coisa que eu queria saber, o que você vai fazer com a gente? A única coisa que eu quero fazer com vocês é convidar vocês para vir aqui amanhã de dia, para conhecer todos os professores, para os alunos conhecerem vocês. Enfim, a gente foi no dia seguinte, fomos muito bem recebidos, promovemos 3 grandes eventos de hip hop dentro do colégio, fomos de sala em sala explicando o que era o hip hop. Foi a minha primeira experiência assim, com fala em público, não cantar, mas fala em público, foi justamente dentro dessa experiência com o Solon, dentro desse colégio, que a gente entrou de forma clandestina, mas que depois a gente percebeu que entrando pela porta da frente com as luzes acesas seria bem melhor. E aí, para finalizar aqui a minha fala, eu gostaria de dizer que, infelizmente, né, a gente vive num país que, por mais que a gente reconheça que a educação é fundamental, eu acredito que é a única maneira da gente equilibrar o Brasil socialmente, que tem uma geografia de continente, né? Porém, a nossa riqueza está presa na mão de uma minoria, a maioria não tem acesso às coisas boas que o país tem para oferecer, mas engana-se quem acha que a gente vive num país pobre, isso é mentira, a gente é um país rico, só que a nossa riqueza ainda está mal distribuída, ainda está mal administrada. E acredito que a educação é o pilar que mais carece de investimento e que, na verdade, é o caminho que vai nos salvar. E acho que a educação no nosso país está muito distante de ser tratada da maneira correta. No país, eu acho que a educação aqui virou quase que um artigo de luxo, porque você precisa ter dinheiro para estudar num bom colégio, numa boa escola. Se você não tiver dinheiro, você não está em pé de igualdade para entrar em outras faculdades. É lógico que tem muitas escolas públicas que têm um bom ensino, tem uma ótima qualidade, tem bons equipamentos, só que não é a realidade da maioria. A maioria falta equipamentos, falta treinamento, falta qualificação. Há uma disputa desleal de muitos professores com o que há do outro lado dos muros, né? Às vezes professores com modelo de ensino, me desculpe a minha expressão, não sei se todos concordam, mas no debate todo mundo vai ter o poder de dizer, mas no ensino que, na minha opinião, algumas vezes é arcaico, precisa de modernização, ainda que continue as mesmas matérias, precisam ser modernizadas. Acho que os cadernos precisam ser substituídos, porque do outro lado do muro está o funk, com muita pornografia, está cada vez mais as drogas, cada vez mais cedo, a sexualidade, as redes sociais bombando. Então, acho que o professor acaba tendo um papel aí de disputa muito grande. Se ele tiver mecanismo para isso, é lógico, aliado à questão salarial, que vai ser um maior incentivador, isso acho que vai modificar. Mas no dia de hoje, infelizmente, a educação ainda é vista como um artigo de luxo. E tem o Plano Nacional de Educação, que eu acho que é uma dos anseios, né, de todas as pessoas que estão aqui dentro. Eu não sabia, mas peguei essas informações agora aqui fora. E já virei um entusiasta também da ideia e um indignado de a gente votar tanta coisa importante e não votar
um caminho importante como esse. Eu estava conversando com a coordenadora, acho que é esse o nome, a coordenadora local da Undime, ela estava me falando que aqui no município de São Bernardo, que tem uma prefeitura do governo federal, tem cerca de 12 mil crianças fora da escola, gente. É secretária municipal. 12 mil crianças fora da escola. Não dá para pensar num Brasil promissor, futurista, se a gente tem esse número de jovens fora da escola em São Bernardo do Campo. E quando a gente vai para cidades mais distantes, mais interioriana, fica cada vez mais difícil, o número fica cada vez mais alarmante. Então, acho que investimento em educação é pré-requisito básico se a gente quer ver um país com mais equilíbrio social. Bom, pessoal, vou terminar essa primeira fala por aqui. Espero que tenha acalorado aí os debates, os discursos na mente de vocês. Espero que os próximos minutos que a gente tem, a gente possa trocar bastante ideia sobre vários temas, com convergência, mas também com divergência. Muito obrigado. Ok. Vamos dar prosseguimento agora no nosso momento de debate. Ok. Quem quiser participar, passa os crachás. E o Cristiano tem as meninas aí recolhendo. Vamos fazer bloco de 5. Ok. Vou começando aqui. Cícero, DME de São Sebastião do Umbuzeiro, Paraíba. Onde está o Cícero? Opa! Valdir Soriano. Bem, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Valdir Soriano, não sei porquê, né? Mas tudo bem. Primeiro quero parabenizar você pelo seu trabalho, pelas suas iniciativas, tá certo? E dizer que realmente eu acho que esse trabalho que você está fazendo está realmente no caminho certo, né? E só resta agora o maior apoio do governo e várias instituições para que o seu projeto possa crescer, tá certo? Mas, enfim, ele estava se colocando aqui, tem uma história que eu queria só dizer, quando você fala da questão dos professores, é que, certo dia, uma criança chegou para a professora e disse, professora, uma pessoa pode ser punida por uma coisa que ela não fez? Aí a professora disse, claro que não. Nenhuma pessoa pode ser punida por uma coisa que ela não fez. Então a criança disse, então eu não fiz a minha atividade de casa hoje não, tá tudo certo. Então só para me apresentar um pouco e dizer mais uma vez parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Continuando, vamos chamar a Dulce Maria Pereira, secretária de Educação de Mariana, Minas Gerais. Dulce. Ok, ali. Bem, primeiro, parabenizar a nossa Undime por te trazer. E segundo, te parabenizar por vir aqui ser generoso conosco para nos sensibilizar mais ainda. Olha, você tratou de alguns assuntos fundamentais, né? Eu vivi há pouco tempo uma situação muito interessante. Uma pedagoga, no fórum de pedagogos que nós temos, entre uma reunião que a gente faz de diretores, pedagogos, coordenadores de tempo integral, uma pedagoga, depois da reunião, me chamou quietinha, dizendo, secretária, socorro. Eu tenho um problema de um menino negro, que todo mundo dizia que ele usa droga, por causa do olho vermelho, porque usa o boné, por causa do hip hop, etc, etc. E ele teve, pela primeira vez, depois de ser repetente 2 vezes, uma resposta muito agressiva a uma professora, porque estava sentado na cadeira com o pé para cima e a professora gritou com ele e ele respondeu de forma muito agressiva. Ela disse, olha, mas aí eu fui ver, eu acho que ele é doente. Bom, sei que a história toda caminhou por aí, e eu falei, mas acho que você não deve falar isso só para mim, deve ser para o conjunto dos pedagogos, diretores, etc. E, obviamente, essa mesma história pipocou. No caso desse garoto, ele tinha anemia falciforme,
uma certa tendência a déficit de atenção, e definitivamente ele era tão grande quanto você, então ele não cabia na carteira. Por isso ele sentava de pé para cima. Agora, essa história pipocou na rede. Então, você já, para a gente ver quantas crianças nessa rede de ensino estão tendo seu ego destruído, sua autoestima massacrada, não é? Identificados, inclusive, com o uso de drogas, sem que essa seja a realidade. Por outro lado, você falou da forma mais aberta possível um assunto que eu já introduzi aqui no outro momento, que é a atuação do narcotráfico de forma estratégica nas redes de ensino. Eu vivo essa realidade no meu município, um município rico, né? Ao mesmo tempo com uma pobreza enorme, desigualdades enormes, mas onde até mesmo programas que nós desenvolvemos, por exemplo, todos os programas nós trabalhamos com a renda mínima, conseguimos incluir merendeiras e outras pessoas para que trabalhassem nas escolas, e às vezes essas pessoas são cooptadas pelo narcotráfico. Então nós chegamos a ter problemas de violência dentro da escola, articulados pelo narcotráfico, não é? Com crianças sendo utilizadas também. Acho que esse é um assunto que a gente tem que discutir. A gente não tem que fazer igual se fez com o terrorismo, por exemplo, que passamos 7 anos dizendo aí que se instalava o terrorismo e a gente não resolveu. Professora, tempo. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar a atuação em rede do narcotráfico na rede de ensino? Okay, obrigada. Continuando, Leuzinete Silva, São Luís. Bill, obrigada por ter vindo. Parabéns ao Undime por ter trazido uma pessoa tão importante, inclusive para a educação do país. Nós estamos aqui diante dos verdadeiros maestros da educação pública desse país, que são os dirigentes municipais de educação, é onde, de fato, a educação acontece. E eu tenho certeza que você, com a sua contribuição aqui, veio somar com a sua história de vida, com a sua experiência. E estou aqui, na verdade, para lhe fazer 2 pedidos. Primeiro, motivado pelo seu trabalho, pela sua música, pela sua arte, pelo Falcão, que foi um vídeo de uma extrema sensibilidade, de um humanismo extraordinário. Eu acho que isso não pode parar. Eu acho que o seu trabalho ele tem que continuar dando voz a esses meninos que, infelizmente, calaram. Eu acho que você pode muito minimizar o silêncio dessas crianças, desses jovens, com a sua visão, com a sua sensibilidade. Creio que outros vídeos, você tem talento não só para o hip hop, e aqui já deixou claro isso, porque fez uma fala brilhante. Você é um comunicador, você, de fato, eu acho que se junta aos maestros aqui presentes, nos ajuda no processo de educação, não tenho dúvida. Nós, do lado de cá, da educação formal, você talvez colaborando aqui com a educação informal, eu acho que podemos fazer uma rede para além do que aqui estamos criando entre os entes federados, mas dialogar com a sociedade civil organizada, dialogar com o hip hop que tanto nossos jovens, nossas crianças adoram. Então eu estou lhe pedindo para continuar, para fazer filmes. O cinema brasileiro está aí riquíssimo. E a música, o cinema hoje é uma arte extraordinariamente importante para sensibilizar as pessoas. E, por fim, que você nos brindasse com hip hop. Ok. Para esse primeiro bloco, vamos chamar o Agnello Ricardo, São Bernardo do Campo. Onde está, Agnello? Ângelo, desculpa. Bill, quero lhe convidar para ir ao Maranhão, tá? Quero lhe convidar para ir ao Maranhão. O povo lhe adora lá. Bom, boa tarde novamente. Parabéns, Bill, pelo seu trabalho. Eu acho que já acompanho há um bom tempo, principalmente depois que você ficou na mass media, né, na grande massa. E aí você falou uma coisa que, na verdade, você tem uma história que dificilmente as pessoas, até eu me coloco, né, que a gente cria alguma divergência. Mas eu fiquei tentando pensar aqui, eu preciso fazer alguma pergunta para deixar ele constrangido, né? Não posso, todo mundo vai elogiar, então eu preciso falar alguma coisa que ele divergir, porque ele até no finalzinho da fala você falou assim que queria convergências, mas divergências também. Né? Aí fiquei pensando como é que eu poderia colocá-lo numa saia justa.
né? E aí fui no comecinho da sua fala, quando você falou da Omino, eu também passei, eu lembro muito dessa propaganda, e eu só fui ter a primeira blusa dessa quando eu casei a primeira vez que a minha ex-mulher tinha. Mas eu fiquei dentro, né? Não sei se dentro do casamento ou dentro da blusa. Mas aí eu lembrei que você também faz uma propaganda de uma grande empresa de telefonia, Nextel, né? E aí tem lá algumas personalidades que fazem essa, Maria Gadu, Milton Nascimento, e aí eles brincam, né? Faça parte do clube. E fiquei pensando como que as mercadorias, de uma certa forma, ela acaba sendo uma atração, né? Para fazer com que as pessoas se sintam participantes, cidadãs. E fiquei pensando em você. Na verdade, você é uma exceção, que, como você mesmo colocou, que sai, na verdade, dessa pobreza extrema e tudo mais, e chega onde chegou. Só que a gente percebe que a mídia, de uma certa forma, também usa a exceção como regra, para transformar em regra e parecer que assim não é tão difícil assim, mas a gente sabe que não é tão fácil. Então a minha pergunta é se você, de repente, em algum momento, se passa pela sua consciência, se de repente você não pode estar sendo utilizado como uma forma de uma ideologia ao contrário, né? Como se fosse fácil convencer que pelo esforço pessoal simplesmente a gente chegasse até lá. Eu estou dizendo isso por quê? Porque vivendo numa sociedade capitalista que a gente vive, mundial até, né? Às vezes parece que pela imprensa e pela mídia, pela propaganda, a impressão que se passa é que o capitalismo ele pode ser muitas vezes solidário. E eu diria que essa solidariedade, ela me parece que fica só no campo da mídia, ela não acontece. Na verdade, se fôssemos para pensar no coração do que é esse sistema, a exploração ela é que vai conduzir todo o fio, vai fazer todo esse fio condutor. Então a pergunta é essa, né? Pergunta. Viu só como você é amado, né? Muito bem, então a pergunta é essa, na verdade. Vamos à pergunta, Ângelo. Você viu que é divergência, né? Tem que tomar cuidado, né? Então a pergunta, na verdade, é se você, muitas vezes, não acha que esse sistema ele pode estar fazendo mais uso da sua imagem do que propriamente fazendo alguma inclusão. Ok, fechou. Primeiro bloco, vamos ver aí as suas contribuições. Vamos lá. Eu vou tentar responder rápido, para dar mais tempo de outras pessoas perguntarem. E, na verdade, nesse primeiro bloco, só teve 2 perguntas, né? Eu vou começar pelo fim. Bom, na verdade, cara, assim, eu questionar a Nextel, por exemplo, é tipo você estar trabalhando no município de onde você vem e discordar do prefeito, do vereador, e você não deixa de trabalhar no município. Tipo assim, cara, quando eu faço a comparação com a Omino, alô, Ângelo, presta atenção, Ângelo, eu prestei atenção em você. Presta atenção. Quando você faz o comparativo com a Omino, eu acho que ele cabe até um certo tempo. Porque no Omino, você deve ter mais ou menos a minha idade, embora eu pareça mais jovem que você. Pô, a gente está falando de uma propaganda da década de 80, concorda? E naquele período era um outro Brasil, era uma outra realidade. A gente estava saindo da ditadura. É outra parada. Hoje a gente está diante, sei lá, do meio ainda, talvez no meio, nem sei se é o meio, mas talvez seja o meio de uma nova era, cara, de um novo tipo de governo que está possibilitando gente que vem da mesma realidade que eu ter um Nextel. Então o comercial hoje da Nextel, para mim, representa uma outra parada. Eu vou te dizer algumas características daquele comercial da Nextel. Por exemplo, até a minha participação, todos os comerciais da Nextel eram feitos por pessoas brancas de classe média alta. Eu fui o primeiro cara preto que fez o comercial da Nextel.
A primeira vez que o comercial da Nextel saiu do lugar comum e foi levado para uma favela, ligado? E ali eu quebrei 2 estigmas. O de que preto não tem mais dinheiro, por conta da nossa realidade que mudou, e de que favela só é lugar de tráfico, de violência e de tragédia. Então ali estava vendendo a minha imagem sim, mas não mais a imagem que eu mostrei quando eu fiz o Falcão, que era a imagem do tráfico, com a imagem que eu estava ligado. Mas a imagem de consumidor, a imagem de que agora tem dinheiro e representa uma outra classe média para comprar também. É isso que eu estava vendendo. Ângelo, para fechar nossa participação, minha e sua, assim, quando eu disse que poderia ter divergência, não é que eu estava pedindo, mas eu acho sempre saudável, cara, a divergência. E eu sou um dos poucos caras, cara, do rap que aponta, porque quando eu faço música eu aponto para todo mundo. Só que eu não corro do dedo que aponta para mim. Você vai conhecer muitos rappers no Brasil inteiro, mas talvez você não consiga conhecer nenhum que aceite ser questionado como eu sou. Eu não tenho medo nenhum do questionamento. Eu acho que é muito saudável e acho que ajuda, né, a esclarecer determinadas coisas. E aí, para fechar, cara, a questão da Nextel, uma informação que pouca gente sabe, mas quando eu entrei no comercial da Nextel, durante a minha campanha, a Nextel arrecadou cerca de 60% de novas linhas telefônicas. Só de gente igual a mim, cara, adquirindo. Então, é uma nova realidade, é um novo Brasil, onde as pessoas querem se ver na propaganda. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Agora, sobre tráfico de drogas, aqui foi que... Cadê? Foi tudo bom? Sobre o tráfico de drogas, como eu falei na primeira fala, eu acho que é sim uma disputa muito desleal, é uma questão muito complicada, porém, eu não encorajo nenhum professor a enfrentar traficante. Não é papel do professor, não é papel do diretor da escola enfrentar o tráfico de drogas, senão vai morrer, vai se prejudicar, vai levar tiro, porque os caras não têm coração. Eu sou do tempo, assim, eu não tenho muita idade, mas eu sou de um tempo em que o traficante, ele primava pela criança, pelo jovem. Ele era o primeiro a reprimir, a chamar a atenção de quem vendesse droga na porta da escola, quem vendesse dentro da boca de fumo para a criança. Só que os tempos mudaram, a crise aumentou, o tráfico ficou mais jovem, ficando mais jovem ficou mais inconsequente, e isso fez com que essa ética mínima que existia fosse quebrada. Então aquilo que era repudiado, hoje virou oferta. Virou obrigação botar bocas de fumo nas portas das escolas. Então acho que é uma questão de segurança. Eu acho que é desleal botar mais essa questão na mão e na conta do educador. Então acho que é uma proposta a ser levada aos municípios, às prefeituras. Tem um projeto lá no Rio de Janeiro rolando, que eu não sei se é bom, a gente ainda não sabe, é uma coisa que a gente vai descobrir com a prática, mas é uma iniciativa de botar PMs armados em portas de escolas. Eles não revistam os alunos, mas inibem o tráfico de drogas, inibem a pedofilia por conta, tem não sei como é que está no município de vocês, mas tem também uma loucura muito grande por conta do funk, o funk erotizado, que fala muito das chamadas novinhas, que nada mais é do que garotas com 14, 15, 13 anos, sendo cobiçadas por caras da minha idade, mais velhos do que eu. Às vezes pelo sexo, às vezes em troca de dinheiro, em troca de algum favor, às vezes pelas drogas. Então, além do tráfico de drogas nas portas das escolas, tem também o aliciamento sexual. Então, essa atitude no Rio de Janeiro, em algumas escolas, pode inibir essas ações nas portas das escolas, pode inibir de um aluno ir armado e tudo mais. Somente no caso de uma suspeita de um aluno armado é que um policial, depois da autorização do diretor, ele pode revistar esse aluno. Agora, há um outro lado que questiona, eu também, apesar de achar uma iniciativa importante, eu também fico um pouco nesse lado do questionamento, os perigos e o peso que pode ter de um policial armado dentro da escola, né, num lugar que é para aprender, né, que é o lugar do saber, o lugar do conhecimento. Então, tem muitas pessoas que não concordam com um policial dentro da escola armado. Eu, particularmente, fico preocupado, porque a senhora mesmo estava falando
dos preconceitos contra esse aluno, pelo olho vermelho, pelo jeito, pelo boné, pela cor da pele, por ele ser mascalado, e no fundo não tinha nada a ver com isso. Então eu fico pensando num policial armado, se ele não estiver preparado, afobado, ele pode mais trazer uma tragédia do que uma salvação. E em se tratando de policial carioca... Próxima pergunta. Vamos ouvir Uziel Oliveira, dirigente municipal de Barra de São Miguel. Uziel. Oi. MVBio. Pode fazer, pode, Uziel, por favor. MVBio, a Undime estaria cometendo um grande engano se não tivesse trazido você aqui para esse quinto encontro. Porque você tem somado muito para nós que somos educadores, sua experiência. Nesta poltrona que você está sentado aí agora, pessoas ilustres passaram, sentaram aí, ministro da educação, doutores em língua portuguesa, em história, em matemática, pessoas do MEC discutiram com a gente aqui coisas bonitas. Nós vamos levar para nossos municípios experiências para o nosso trabalho. Mas você hoje trouxe para nós algo que eles não trouxeram, certo? Para mim você é um artista, é um autodidata, um homem inteligente, um homem que do nada virou muita coisa. Você veio lá de baixo e hoje está lá em cima. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem lhe dar uma palavra. É uma palavra de alguém que lhe ouviu, que ficou sensibilizado, que passou ali a admirar a partir de agora. Você chegou, conforme você disse, até a 5ª série. Não se conforme com isto. Vai em frente. Concordo. Certo? Você pode dar a volta por cima e futuramente você ser, talvez não um matemático, você disse que não suportava a raiz quadrada. Não conseguiu. Mas quem sabe, sua expressão na língua portuguesa ou em outra coisa. Parabéns a você, continue firme. Ok, obrigado. Gilberto de Souza, São Bernardo do Campo. Alô, MVBio, boa tarde ou boa noite para todos. Eu sou arte educador aqui em São Bernardo do Campo, sou músico profissional e dou aula de teatros aqui na Rede Fundamental de São Bernardo. Acho muito interessante você passar como foi esse processo de formação da CUFA, que até então, como músico profissional, tendo seu ganha-pão, passar a montar a CUFA, se você teve ajuda administrativa para isso, que até então não sei se você tinha conhecimento, e como foi esse processo. Eu gostaria de saber o processo de montar, não sei se a CUFA é uma ONG, ou como se forma, mas de como foi esse processo de músico passar e montar a CUFA, se você teve assessoria de outras pessoas. E se alguém quiser ter a CUFA em algum local, como é que ele passa isso? Ok. Vou fazer mais uma para ficar mais um bloco de 3, para você não se perder tanto. O Cristiano está pedindo que no final não se perder tanto ao longo da situação, ter tantas perguntas. Para não se perder tanto, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Foi mal entendido aqui, viu? Viu? É para esquentar o auditório.
Pronto. O Cristiano está pedindo que não saia ninguém, que ele tem avisos importantes sobre os ônibus, ok? Vamos lá, Maria Leite. DME adjunto de Cajazeiras, Paraíba. 3, a terceira, viu? Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a mesa e agradecer. Agradecer principalmente a Undime por esse belo evento. Agradecer as belas palavras de Bill e dizer, Bill, que nós estamos encantados. Eu estava escutando atentamente e de repente eu pensei, meu Deus, como a nossa escola, ela exclui. Eu imaginei o seguinte, como é que uma pessoa que só fez o 5º ano consegue uma habilidade fantástica, consegue vir aqui falar para educadores e falar muito bem, inclusive defender os 10% do PIB. Então, gente, defender o plano nacional, defender coisas concretas e que realmente a educação precisa e agradece já, desde já. Nós precisamos de encontrar parceiros também para esta guerra. E aí, voltando para essa questão da guerra, voltado para a questão do tráfico, minha cidade já faz um trabalho. Na última quarta-feira nós tivemos uma volta ciclista de combate às drogas. E aí eu também questiono a escola. A escola ela tem assumido muitas responsabilidades que não são verdadeiramente suas. A questão da droga é uma delas. Então não está na hora da gente começar a nomear os responsáveis, não só pela questão da droga ou combate à droga, mas nomear por outras coisas. Por exemplo, a responsabilidade dos pais com os filhos. Não está na hora da gente convocar o Ministério Público, convocar os políticos, convocar as igrejas, convocar a sociedade civil organizada, para que possamos ter realmente a responsabilidade compartilhada, dividida, e que cada um assuma o seu quinhão. Porque a escola sozinha, ela não vai dar conta. Ela não dá conta. E mesmo porque existem aí outros equívocos também, que aí termina misturando tudo. De quem é realmente as responsabilidades? A responsabilidade primeira é da escola, é uma responsabilidade secundária. Então, eu acho que está na hora da gente também levantar essa questão. E aí, dizer como o escritor Paulo Coelho, e enfrentarmos esse bom combate. E aí, eliminar realmente as nossas escolas, as nossas crianças desse mal. Tirar realmente esse mal da sociedade que tem crescido muito. Então, eu parabenizo e espero que possamos realmente crescer nesses momentos de discussões e também na prática. Ok? Obrigada. Bill, nós vamos encerrar as inscrições, tendo em vista o avançar. Nós passaríamos a noite toda nessa bela discussão, até não deixando você se perder, né? De jeito nenhum. A palavra é sua, pode... desse bloco. Mas vai ter mais um bloco ainda? Tem mais um bloco. Então deixa eu... Se perde pouco, né? Deixa eu aproveitar aqui, então, deixa eu tirar uma foto aqui para me já jogar logo ali na rede daqui a pouco. Vocês estão na foto também, valeu? Vou mostrar que eu estou por aqui. Senão o pessoal acha que eu estou em outro lugar. Não, o Nextel eu estou aqui também, tem outro. Tem 2. O Nextel é esse. Aqui. Não, já ficou bonito esse aqui. Bom, a professora a última falou algumas coisas que foram muito importantes. Primeiro, gente, gostaria de dizer, como eu falei no início lá, de verdade mesmo, sem caô, sem palhaçada. Eu não me sinto muita coisa, não. Eu estudei pouquinho, não me sinto o cara mais sábio do mundo, não acho que eu sou nada. Só acho que são coisas que podem contribuir, por isso que eu não me poupo em falar sobre essa realidade, em ajudar na discussão. Mas eu acho que, na boa, eu aprendo muito também nesse tipo de debate. Acho que vocês têm muito também para me ensinar. Só fazer uma correção, que eu falei que parei de estudar na 5ª série, mas depois de um período eu voltei a estudar e terminei, parei na 8ª, terminei a 8ª, quando eu ia começar no 1º ano do 2º grau, aí eu não tive mais condições de voltar, mas eu pretendo voltar, professor. Isso é só para
Nunca é tarde, sempre dá tempo. No início eu tinha até muita vontade de fazer direito, né, por causa de advocacia, né, por conta, de repente, de ficar tentando tirar meus amigos da cadeia, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas hoje, depois do passar do tempo, de conseguir fazer a minha voz ser amplificada, hoje eu penso em comunicação, eu penso em gestão na área social, penso em administração e várias outras coisas. Mas aqui outra pergunta foi como foi o início da CUFA. A gente começou somente no sentimento, né? Como você que é educador cultural, você sabe que tem muitos jovens que começam dessa maneira, apenas no sentimento, na emoção, na vontade de trazer a mudança. A gente deparou com aquela falta do hábito da leitura lá atrás, depois deparamos-nos com o desconhecimento. A gente sabia que era importante trazer mais conhecimento, mais educação, mais esporte, mais lazer, mas como trazer isso? Só que a gente foi atrás das parcerias. Hoje é mais fácil dialogar com a CUFA, ser nosso parceiro, mas você imagina, há 11, 13 anos atrás, eu não sabia me expressar tão bem quanto hoje, então a nossa forma de falar era outra, a nossa forma de falar, de pedir as coisas eram diferentes, e o passar do tempo foi nos mostrando que a gente tinha que ser também mais maleável. Mais maleável não é abrir mão dos seus sonhos, dos seus ideais, mas é também ser flexível também a novas ideias, não se fechar no casulo, mas ficar aberto a ajudas que vêm de fora. E aí por isso que eu fiz aquele comparativo com a Undime, de tecer a rede, de partir de um ponto da área social, mas ir expandindo, né? Falando com outros lugares, com outras áreas. Hoje a gente realiza 3 eventos que são nacionais, sempre dando visibilidade a jovens de comunidades pobres, né, das chamadas favelas. Um deles é um campeonato de basquete de rua, que a gente criou as próprias regras, né? Parece uma competição esportiva a princípio, mas ali tem muito de outras coisas embutidas junto também. A gente fez a última competição no início do ano, chamada Taça das Favelas, com times de futebol somente formados em favelas do Rio de Janeiro. 80 favelas concorreram a esse torneio, a esse campeonato. A gente utilizou o futebol para fazer favelas se frequentarem, né? Vocês devem trabalhar em alguns municípios onde um setor tem rixa com o outro, uma área tem rixa com a outra, um bairro não fala com o outro, uma favela com o outro, um morro com o outro. E às vezes as guerras de facções passam para os alunos, para os jovens, para as escolas. Aluno de uma escola não se dá com a outra, jovem que mora na favela tal não pode namorar a outra. Então a gente usou o futebol para fazer essa costura da frequência. Então a gente começou a ver favelas que não se frequentavam se frequentarem porque iam disputar um campeonato juntos. A gente tem uma experiência muito interessante, por exemplo, com o Vigário Geral e Lucas. Parada de Lucas e Vigário Geral tem uma guerra histórica que já dura há 30 anos e dizem que essa guerra começou numa partida de futebol. E no nosso torneio, eles foram obrigados a jogar juntos. Então a gente pode estar selando daqui para 30 anos também uma nova política de paz. Isso foi na Taça das Favelas. A gente fez recentemente também o Favela Festival, que é um festival de músicas, somente de músicos moradores de favelas, mas eles podiam cantar qualquer estilo musical. A única coisa é que o endereço deles precisava ser dentro de uma favela. A gente conseguiu fazer a final desse festival no Faustão. O primeiro lugar foi contratado pela Som Livre, vai gravar disco, DVD, videoclipe e tal. E agora a gente está fazendo um concurso de modelos, homens e mulheres, também moradores de favela, do Brasil inteiro. São formas que a gente achou de não ficar somente dentro da área social mais tradicional que a gente já conhece. Expandir, né, para outros lugares, para outros lados. E aí a gente criou uma rede onde a gente abre também para que outros novos adeptos podem chegar. Você pode entrar no nosso site, no www.cufa.com.br. Depois do bate-papo também eu posso te dar um contato nosso também para você pegar maiores informações. E se você quiser algum tipo de contato, algum tipo de parceria, tem as pessoas que vão estar prontas para trocar ideia contigo e te atender. E só para fechar aqui, para corrigir também aqui a primeira fala aqui, super emocionada do senhor que falou para mim aqui no cantinho aqui, que também falou da 5ª série, eu estou aqui me corrigindo
que é a oitava. Como se fizesse tanta diferença, né? Mas faz. Bom, Adriana Silva, técnica da Secretaria São Bernardo. Adriana. Boa tarde. Primeiro, paz e respeito. Trabalho com hip hop na cidade, né, e uma das entradas hoje está sendo a literatura periférica. Conforme você foi falando e respondendo, muita coisa vem na cabeça e a gente vai olhando o que a gente faz na cidade, nas cidades vizinhas, Diadema, São Paulo, né? E o que eu vejo que você me faz pensar é a questão das redes e como que o hip hop busca essa rede. Então, assim, o hip hop busca a educação. O hip hop está na saúde. Então, em São Paulo, a gente tem um hip hop mulher. O hip hop busca o esporte. E cria redes com essas frentes. E discute educação a partir do hip hop. Né? Então, a gente está vendo pessoas que estão na literatura periférica, fazendo saraus, e o primeiro sarau, você sabe, Cooperifa, que está aí no Capão Redondo, e que hoje a gente também tem um sarau na cidade. O quanto que o hip hop está levando, inclusive, para a universidade, meninos que não se viam na universidade. Então, a gente vê isso acontecendo muito. O que você traz, e que eu penso, que eu olho para cá e fico pensando, é o quanto a educação precisa dialogar com outras instâncias. Como você traz o hip hop, eu vou trazer. O quanto que a educação precisa dialogar com a cultura. Porque na escola a cultura está. O hip hop está na escola. O hip hop está fazendo a dança, o grafite, está trabalhando com DJ, está fazendo literatura. Né? E, para mim, tecer redes nos espaços onde outros segmentos não estão, para mim as coisas ficam meio que truncadas. E você mesmo não trazendo isso tão fortemente como uma intimada, para mim, isso é a maior intimada e a maior grita que trabalho com hip hop na cidade. A gente está tentando entrar. Pelo Tempo de Escola, que é um programa de educação integral na cidade, o hip hop está na escola. Se não for dessa forma, não está. Se não for por uma vontade política hoje, infelizmente, não está. Existem escolas fechando portas para a cultura, onde o hip hop quer fazer literatura, quer conversar com o professor de matemática, né? Aonde o repente não está e aonde o cordel não está. E o cordel dialoga com a matemática, e o cordel dialoga com as áreas de história, de geografia, de ciências e todas as áreas. Então, a educação precisa conversar com os outros segmentos. Senão a coisa não anda, a coisa fica truncada e a educação não é significativa. Há conhecimento para além dos muros da escola, eles precisam vir para a escola para dialogar. Então, a minha pergunta é, como é que você vê esse movimento do hip hop no país, mesmo sabendo que é uma cultura urbana e que está nos grandes centros urbanos, estando em outros lugares, como a gente vê outros rappers, né, como o Rapadura, por exemplo, como é que você está vendo essa relação hoje, né, do hip hop nos espaços educativos? Ok. Bill, é uma pergunta aqui. Você acha que a apresentadora Ana Maria Braga agiu com discriminação quando lhe desclassificou na Dança dos Famosos do Domingão do Faustão? Não, não tem o nome, tá? Mas ele deve ser um ouvinte, que é a resposta, está no anonimato. Tem duas. Ele disse que a música vai ser no final, viu? Já garantiu aqui. Não chega a ser música não, mas é um poema. É Majore Ribeiro, jornalista. Oi, Marjorie. Oi, aqui. Oi, meu nome é Marjorie, eu sou jornalista do Portal Aprendiz, que é um site de educação que ele defende a educação integral, né? Que, na verdade, que acabou de ser dito aqui, que não é só a educação formal que é importante para a formação do indivíduo, mas toda a cultura, a relação que ele tem com a cidade, com o meio ambiente e tudo isso, que o conhecimento também está para fora da escola. E eu queria também fazer uma pergunta em relação a esse conhecimento, trazer esse conhecimento, essa cultura para a escola e dialogar, né? Um papel que a CUFA faz hoje em dia,
que está dentro das comunidades. E assim como a educação formal tem diversas dificuldades, eu queria saber qual que é a dificuldade que você e todos os seus parceiros na instituição encontram de fazer esse diálogo com a escola, o diálogo com a comunidade, para a gente entender também como é difícil esse outro lado também, da educação que está fora da escola, tentar dialogar com essas crianças, com esses jovens. Ok. E fechando aqui as nossas perguntas, a professora Célia Tavares, DME de Cariacica. MV Bill, né? Você foi constrangido ali algumas vezes sobre a sua escolarização. Eu queria lhe dizer que se escolarização fosse sinônimo de sabedoria, esse Brasil já tinha sido consertado, né? Fomos governados por doutores até a eleição do presidente Lula. Você é um filósofo. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é um grande filósofo chamado Antônio Gramsci, que diz que filósofo é todo aquele que tem capacidade de organização, como você já demonstrou que tem. As minhas duas questões são, você demonstrou na sua fala que essa grande sabedoria advém das leituras. O Brasil, na última pesquisa Retrato da Leitura, perdeu o número de leitores, diminuiu o número de leitores, e dos que leem, diminuiu a quantidade de livros que lê. Precisamos fazer um grande movimento para que tenhamos cada vez mais leitores, e como no movimento que você faz, isso pode ser ampliado. A outra questão, uma curiosidade muito grande que eu tenho, é a da sua área. Queria que você falasse sobre semelhanças e diferenças entre o hip-hop e o funk. E como é que vocês lidam com esse setor do funk que faz muita apologia às drogas e à sexualidade precoce? Pronto, é a música, então você está devendo. Na verdade, não é a música, mas... Bom, sobre hip hop e funk, bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Né? Na verdade, que eu fiquei constrangido são com os elogios. Eu sou uma pessoa envergonhada, mas falar da minha escolaridade, da baixa escolaridade, não acho depreciativo, não. O que eu acho ruim é quando alguém tenta dizer em qualquer momento de que, não precisa estudar para ser... Não, isso não. Me fez muita falta, sim, o estudo, quando eu precisei arrumar emprego, na época que eu tinha que ser um trabalhador comum, assinar carteira, então fez muita falta, sim. E continuo achando de verdade mesmo que a única forma de ascensão no Brasil é através da educação. É o maior investimento que a gente pode fazer na nossa maior riqueza, que é o nosso povo, em educação. Hoje, os meus sobrinhos, eles têm uma possibilidade diferente de mim, que a gente paga colégio particular para eles. Eu tenho 3 sobrinhos que eu crio como se fossem filhos, eu não tenho filho ainda, e eles estudam em colégio particular. Então, eles não vão precisar nem disputar cotas raciais, sociais, porque eles vão estar em pé de igualdade para disputar com qualquer outra pessoa, com qualquer outro jovem. Mas sei que a realidade de quem tem que enfrentar a escola pública ainda é completamente diferente. Então, por isso que eu sou um entusiasta da boa educação de qualidade para todos. Eu aprendi agora ali sobre o PED e já quero me tornar um parceiro na divulgação, com PNE. Depois eu vou ficar mais familiarizado com a sigla, com os propósitos. Já sei que o símbolo é o 10%, a gente não quer 7 e pouco, quer 10%. Estou aprendendo. E qualquer outra ação que vocês acharem que eu possa ser útil, podem contar comigo. Tipo assim, eu já sou um parceiro da luta anti-homofóbica, que hoje é dia de luta contra a homofobia, dia internacional, inclusive. Então, eu já sou um parceiro da luta anti-homofóbica sem ser homossexual. Eu posso, mesmo sem ser um aluno exemplar, né, professora, posso também ser um entusiasta da ideia do PNE, Plano Nacional de Educação. Mas respondendo nas questões sobre funk e hip hop, eu acho que tem muitas diferenças. Só que essas diferenças, elas não estão visíveis nas vestes, porque a origem dos cantores de funk e de hip hop são muito parecidas, raça, cor de pele, linguajar. As vestes estão cada vez mais parecidas. Hoje, que eu soube que eu ia vir no evento mais importante, não é que eu botei um negócio diferente, mas
Se vocês me verem no meu dia a dia, vocês vão me ver muito parecido com caras que se vestem para fazer funk também. O grande diferencial está na atitude, nas letras e na questão rítmica. Enquanto muitas músicas de rap estão preocupadas com a questão social, racial, educacional, sexual, de uma forma preventiva, o funk está muito mais preocupado com a sexualidade, que no Brasil a gente já tem a sexualidade muito aflorada. E o funk está tentando reduzir isso cada vez mais. Eu gosto muito do ritmo, acho que é um ritmo que é envolvente, é abrangente, porém eu fico muito preocupado com as letras, né, que muitas delas passam muito próximo do incentivo da pedofilia. E eu acho que o funk não deva sofrer nenhum tipo de censura, dizendo que pode, o que não pode, sofrer algum tipo de poda. Mas eu acho que precisa ter um bom senso, né, de saber que tem muitos jovens que estão ouvindo aquilo e podem estar copiando aquela realidade. Acho que a música é legal, fazer a música que fala de sexualidade para se divertir, adultos ouvindo, é muito bom. Só que tem uma curiosidade. Todas as músicas de funk da atualidade falam de sexo. Algumas delas falam de forma explícita. Manda meter, tirar, sentar, subir e descer, só que não tem nenhuma música de funk que fala do uso de preservativo, por exemplo. E a gente sabe que em muitos lugares, quanto mais pobre o local, maior o número de garotas grávidas por falta de informação. Então o funk acaba prestando um desserviço à medida que ele prega esse tipo de coisa e que isso atinge o jovem automaticamente, né? Outra questão é que, qual a dificuldade da CUFA em dialogar um pouco mais com as escolas? Ao mesmo tempo que a gente encontra alguns diretores de braços abertos, alguns diretores pedem, pelo amor de Deus, traga a CUFA para cá, que eu acho que isso vai melhorar a forma da gente dialogar com os alunos, vai deixar mais calmo, porque a gente vai ter algum tipo de atividade, que não vai ficar somente na questão do ensino formal e tal. Por outro lado, a gente também tem muitos diretores que não querem ver a nossa presença nem com carimbo do MEC na porta da escola. Então a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de compreensão, às vezes de preconceito, e às vezes de medo também de sofrer algum tipo de represália, algum tipo de punição por estar dialogando com o movimento social. No nosso caso da CUFA, que virou um movimento conhecido no Brasil inteiro, é como... A CUFA virou quase que como você comparar refrigerantes, o famoso e o refrigerante desconhecido. Então, quando você fala da CUFA, a visão é um pouco diferente. Alguns professores, alguns gestores de educação já têm uma visão elucidada do que é a CUFA, do que a gente se propõe a fazer. Então, as relações já é um pouco diferentes. Mas o movimento social, do cara cultural, daqui de Sapopemba, ali de trás, que não tem nome, que não tem nenhuma ação que passa na Globo, passa na televisão, esse cara é simplesmente ignorado em alguns lugares. E a gente encontra também um pouco dessa dificuldade. Quando a gente tenta ampliar o leque, de repente ir no Ministério da Educação, nas secretarias, eu falo a verdade para vocês, às vezes eu já fiquei constrangido de ver o meu pessoal da organização, do movimento social, dando sangue para poder ajudar de alguma forma dentro da educação da nossa juventude, e às vezes quem está ali gerindo aquela grana que é destinada para a educação não está tão preocupado assim, e está recebendo para isso, do contrário de muitos do movimento social que está fazendo pelo voluntarismo, entendeu? Pelo voluntariado. Então, às vezes, dá uma desanimada e acaba sendo mais prático você fazer pela sua própria força, fazer com as suas próprias mãos. Só que a gente não tem força para isso, nem devemos querer substituir o poder público, que é imenso e pode resolver seus problemas sozinho. Porém, a lentidão e o distanciamento faz com que os movimentos sociais e as pessoas de bem que querem ver a educação em primeiro plano serem cidadãos completamente de primeira importância. Bom, sobre a Ana Maria Braga, na verdade, não riam, pessoal. Na verdade, assim, eu acho que eu não a considero uma pessoa racista, nem uma pessoa preconceituosa, de verdade. A minha mãe assiste o programa dela todo dia de manhã. Eu me recuso a acreditar que ela seja uma pessoa preconceituosa. Porém, quando a gente está na televisão, uma pessoa formadora de opinião como ela, jamais, num país como o nosso, que tem maioria de afrodescendentes, de descendentes indígenas, de ter uma diversidade racial muito grande, acho que é inconcebível, para o bem e para o mal, usar aqui no Brasil critério racial. Principalmente vindo de uma pessoa que é formadora de opinião. Que eu dancei
menos que todo mundo, isso era notório. Antes de entrar, eu já sabia. Eu já estava avisando para todo mundo, você é o primeiro a sair dessa parada. Só que no meu mundo, na minha família, no meu interior, eu sabia que dançar daquele jeito ali, para mim, já era uma superação. Para mim, na minha casa, eu já tinha ganho o troféu. Na minha realidade. Mas sabia que para dançar para o programa, foi pouco. Dancei pouco. Agora, o critério racial ser usado foi o que me incomodou. Tipo assim, eu pensei que você fosse, pelo fato de você ser negão, você sabia sambar, tinha um molejo. Isso foi a parte que me incomodou, que eu acho que não pode ser dessa maneira. A gente não pode imaginar que todo negão é sambista, que todo negão é cachaceiro, que todo negão é mangueirense, todo negão é flamenguista ou corintiano. Não dá para pensar, as pessoas têm gostos diferentes. Então foi o que me incomodou, mas para mim já passou, espero que para ela também tenha passado aquele triste e fatídico episódio. Sobre hip hop na escola, que foi a primeira aqui, como dialogar com outras culturas. Bom, colega, eu vou te ser bem sincero, cara. Assim, eu acho que a educação, ela é como o que a gente fez na área social, né? De não ter a fórmula toda e buscar novas parcerias para ficar cada vez mais forte. E penso que a educação, por conta desses desafios que os professores e educadores têm pela frente, do pouco investimento na educação, eu acho que esse diálogo com outras culturas, inclusive o próprio hip hop, vai ser fundamental, vai ser importante, até para entender o que está se passando pela cabeça do jovem do lado de fora. Existem algumas questões e alguns casos que o hip hop, o funk, até o sertanejo, acreditem, que está na linguagem do jovem, pode ser utilizado de alguma forma didática dentro de sala de aula. São mecanismos que a gente tem que construir depois, e à medida que o professor for entendendo o que é aquilo, ele pode utilizar aquilo de uma forma melhor. Eu estive nos Estados Unidos no ano passado, a convite do consulado, rodei em 5 cidades, e numa delas, em Houston, eu conheci um professor que utilizava o hip hop para ensinar inglês para a juventude. Eu utilizava aquilo com uma propriedade muito grande, que assim como a nossa colega, ele era oriundo da cultura hip hop, então ele tinha muita propriedade para poder ensinar aquilo ali. Tem muitos professores, muitas escolas, que também discordam, né, da linguagem do hip hop para ser levada para dentro da escola, porque tem todo um trejeito, uma questão da roupa, do boné, às vezes esse pé em cima da mesa não é porque a cadeira é pequena, é uma certa marra mesmo e tal, faz parte do protocolo. Mas, por um outro lado, existe uma grande chance, sim, de dialogar ainda mais com seus alunos por conta do hip hop. E aí tem algumas pessoas no hip hop, que parece ser o caso da nossa colega que fez a pergunta, que estão altamente qualificados para levar esse diálogo e essa parceria adiante. Agora, tem muitos de nós que não. Vários de nossos irmãos, por mais bem intencionados que estejam, não estão preparados para entrar numa sala de aula. Pelo menos para falar para o meu filho, não. Muitos do hip hop têm 6, 8 filhos com mulheres diferentes. Muitos deles respondem porque não pagam pensão alimentícia. Como é que vai fazer projeto para o filho dos outros se você não consegue criar o seu próprio filho? Como fazer projeto para outra pessoa? Como fazer projeto para uma outra pessoa se você não conseguiu sequer ter um controle da sua natalidade, você não conseguiu ter um planejamento familiar? E outra coisa, né, cara, a escola é um lugar do saber. Por mais que seja papel da escola também entender o papel das artes, eu acho que não dá para entrar na escola dizendo nós vai, a gente fizemos. A gente não pode se envergonhar da nossa origem de não saber falar o português correto. Só que isso não pode ser orgulho. E para muitos do hip hop, infelizmente, ainda é. Então não é esse que vai ser o qualificado, vai ser a melhor pessoa para ir dentro de sala de aula, para falar com os professores e falar para os alunos. Tem alguns projetos que eu me pergunto, se for meu filho, eu não vou colocar. Então não posso dizer para que as pessoas coloquem seus filhos nesses lugares. Acho que tem sim uma veia que pode ter um pouco de hip hop, mas eu acho que o hip hop também não necessita tanto mais de ficar dentro desse diálogo somente como um dos poucos espaços para fazer o trabalho. Acho que a rua está aí, o hip hop é um movimento urbano, ele vem das ruas, e se tiver uma possibilidade de vir das ruas para dentro das escolas, vai ser ótimo,
Mas se não acontecer, o hip hop não morre e nem a educação deixa de acontecer também pela falta desse diálogo. Mas se os dois acontecerem de uma forma legal, acho que só tem a contribuir. Sobre os gestores, assim, agora já que dando minha opinião, isso não está incluído em nenhuma pergunta, mas deixando aqui duas posições sinceras. Já estamos no final? Acabou? Tá, estamos no tempo. Assim, deixando duas impressões finais aqui, de verdade, né? Uma sobre os gestores. Eu acho que quem é da Secretaria de Educação, acho que quem é dos ministérios, quem trabalha no ministério, que é um grande secretariado, inclusive o ministro, e todo mundo que está à frente das secretarias de educação no Brasil inteiro, deveriam ter seus filhos, como princípio básico, ter seus filhos estudando na escola pública, sabe? Quando a gente não tem, quando nem os filhos dos gestores da educação pública estão dentro da educação pública, é sinal que nem eles acreditam que a educação que eles dão para os nossos filhos sejam boa para os filhos deles. Então, se fosse um princípio básico, o gestor ter seus filhos na escola pública, eu acho que muita coisa ia mudar. E digo mais, ia mudar para melhor. E outra coisa, para finalizar aqui antes da declamação, eu participei de um seminário com professores também da rede pública em Minas Gerais, e tinham cerca de 2.000 professores, dos quais 500 era tipo o Ângelo, que estava aqui, né? E aí eu perguntei para os professores se alguém sabia qual o dia que se comemora no Brasil o Dia da Educação. Alguém sabe? Oi? 28 de abril. Isso me alegra muito, porque lá 2.000 pessoas ninguém sabia. Então, se aqui alguém sabe, é palmas para todo mundo. Isso me alegra muito, porque pouca coisa mudou. O responsável pela nossa tragédia não assimilou que para mudar é necessário mais que discurso. Só que no percurso parei com gente estúpida. Penso no que diz nossa bandeira e eu fico em dúvida. O que será que eles acham de nós? Que não sabemos falar, que não sabemos votar. Só que nossa voz está no ar. Por mais que eu tenha espírito de mudança, vejo contradições que me causam desesperança. Cansa ver tanta gente ignorante, tratando gente humilde de forma arrogante. Deselegante ao lidar com a maioria, que fala com sotaque de periferia, na correria, sobreviver na covardia, daqueles que nos retribuem com antipatia. A superação me emociona, mas a apatia dos irmãos me decepciona. Vivemos na democracia que não funciona, condição social que aprisiona. Vários vão à lona, sentados na poltrona, recebendo ordens que serão ditadas na telona, e nos deixam como herança uma verdadeira erupção de criança na minha lembrança. Não dá para esquecer o que eu vi, não dá para esquecer o que senti. Percebi que a polícia continua sendo braço governamental na favela, dissemina o mal, com suas fardas e caveirões, a serviço daqueles que controlam opiniões, que roubam milhões, donos de mansões, constrói a riqueza com a fraqueza de multidões, tubarões que engolem o peixe pequeno. Só que eu não vejo plantação de coca no nosso terreno, vai além. Vejo plantações de vida, de sonho, de morte, ferida, que não cicatriza, que não ameniza. Se o clima estiver tenso, a paz não se estabiliza. Para mim é muito fácil de ser entendido. Sem educação, vários de nós vai virar bandido. E a nossa pena não é branda. Perdemos a infância, a juventude, a fila anda. Menos para quem tem família com dinheiro, que paga pelo erro do filho o tempo inteiro. Atitude que eu não me identifico. Bateram na empregada só porque o pai é rico. Pai que vem a público falar de ética, sem saber que o filho é envolvido com droga sintética. Vida frenética, fazendo merda na Avenida Paulista com a certeza que a energia é menos energética. Não é assim com a gente. Nova operação policial leva a alma de um inocente. Deixa a criança ferida, com bala perdida, mais punição como medida. Revelando incompetência no poder. Porque a corrupção permite que a atrocidade ultrapasse o seu limite. Por mais que uma parte da elite evite,
Um afrogenocídio existe. Onde pessoas morrem por conta da cor. Com sobrenome comum não temos valor. Artista caô, que fala de amor, só que não fecha com a nós, nem na hora da dor. Por isso eu faço do meu palco um púlpito, usando minha voz contra o Brasil que é corrupto. Impunidade fala mais alto, os homens de preto sobem o morro para defender o asfalto. Que impotentes assistem à tragédia do desnível entre a favela e a classe média, que trata o gueto como se fosse a África, numa distância que nem chega a ser geográfica. Distanciamento provocado pelo preconceito, como se nascer aqui fosse um defeito. Não é. É parte do destino que você ajudou a escrever quando não quis se envolver. Vem aqui combater a consequência de política de ausência que resulta em violência. Mas se o foco não for mudado, não terão resultado, e o ódio na juventude é uma tendência. Sem escola, sem escolha. Expectativa de vida até que o crime te recolha. Vários do lado do bem são empurrados para o mal. Vítimas da convulsão social. País tropical, povo sensual, fábrica de gente em condição marginal. Que não conseguem falar, que não conseguem pensar. Parasitas não irão prosperar. Combatente não aceita, comando de canalha que a nós não respeita. Excluído, iludido, quem nasce na favela é visto como bandido. Roubam muito, magnata, não vai para a cadeia e usa terno e gravata. Causa e efeito, só dever, sem direito. Boa noite.